livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ver algumas das cartas que o próprio Cristo ele envia às igrejas ali da Ásia. E eu gostaria de meditar rapidamente na carta à igreja em Éfeso. Eu gostaria só de ler alguns versículos. Cristo vai dizer no versículo 1: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Se tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Essa é um pouco, esses são alguns versículos dessa carta, e eu acho bem interessante essa carta quando nós olhamos muitas vezes para o nosso contexto. Falo como missionário, como um líder de uma igreja. Nós muitas vezes temos passado por dificuldades, passados por provas, né? Essa igreja, Jesus vai dizer que eles têm perseverança e que eles têm suportado as provas por causa de seu nome. Há algum tempo eu vi no Facebook, acho que o pastor Rovanildo tentou colocar um comentário, amém, glória a Deus, aleluia, e chegou a notificação que aquelas palavras poderiam ser palavras de ódio, né? Então a gente acha que nós não somos perseguidos, que muitas vezes não somos censurados, mas muitas vezes nós recebemos esse tipo de censura. E eu realmente fiz o mesmo comentário e chegou na tela do meu computador que aquele comentário estava fora das diretrizes do Facebook, enfim, podendo conter palavras de ódio. Sempre o crente ele vai passar por algum tipo de perseguição, algum tipo de podemos até dizer assim, uma perseguição mesmo. Interessante que aquela igreja em Éfeso, nesse contexto, a igreja era perseguida. Por onde ela passava, ela era perseguida. Todas as outras cartas, algumas também vão falar sobre perseguição e tudo mais. A carta a Esmirna, nós vamos ver que o próprio Cristo vai dizer que alguns iam ser presos, né, e que eles deveriam ser fiéis até a morte. Que ele era um contexto difícil de ser crente, servir a Cristo. Hoje nós podemos ainda abrir os nossos templos, abrir nossa casa, fazermos reuniões, orarmos, declararmos que nós somos servos de Cristo. Naquela época o negócio era mais complicado. Mas mesmo assim, Cristo elogia a igreja porque eles tinham perseverança. Cristo também vai elogiar aquela igreja porque eles tinham doutrina. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova aqueles que assim mesmo se declaram apóstolos e não são. Então, aqueles irmãos eram irmãos que conheciam a palavra, eram irmãos que conheciam doutrina. E nós também somos assim. Nós conhecemos a palavra, nós temos doutrina, nós sabemos os falsos profetas, muitas vezes, se achegam ao nosso meio. Nós podemos olhar e dizermos que aquela palavra não é uma palavra que está de acordo com as Escrituras. Então, nós temos doutrina, nós conhecemos a palavra. Mas Cristo tinha contra aquela igreja que eles abandonaram o primeiro amor. Nós temos clamado nos últimos dias por um avivamento no nosso meio, para que Deus derrame o fogo do seu Espírito em nossos corações.
Aqueles irmãos deixaram o amor a Cristo, o primeiro amor. Talvez aqueles irmãos estivessem vivendo uma vida vazia. Eles tinham doutrina, eles conheciam a palavra, eles eram perseverantes, mas muito provavelmente aqueles irmãos estavam fazendo isso apenas por uma tradição, por uma religiosidade. E a pergunta que eu tenho para nós nessa manhã é: será que nós também não estamos vivendo a nossa vida apenas por uma religiosidade, por uma tradição, e realmente deixamos de lado o primeiro amor, deixamos de fazer as coisas com amor a Cristo, e estamos apenas vivendo a doutrina e outras coisas apenas por religiosidade? Cristo também diz àquela igreja: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Eu me lembro o que Davi vai falar em seu salmo, não me lembro aqui qual salmo é, mas Davi vai dizer ao Senhor que o seu pecado está sempre diante dos seus olhos. Então Davi conhecia o seu pecado, Davi sabia onde ele tinha errado. Davi, no seu salmo, é um salmo de arrependimento. Então Davi se arrepende e Davi pede para que Deus restaure. Davi pede para que Deus restaure em sua vida a alegria da salvação. Cristo está dizendo que é para fazer a mesma coisa. É que aqueles irmãos, eles precisam olhar, se arrepender, olhar para onde eles caíram e se arrependerem e voltarem às primeiras práticas, às primeiras obras. Queridos, a pergunta para nós, como eu disse, é: como é que nós temos vivido? Será que nós também não estamos deixando o primeiro amor? Será que nós também não temos vivido uma vida vazia, uma vida apenas de religiosidade? Religiosidade não salva ninguém. O único caminho a Deus é o próprio Cristo. Nós devemos voltar às primeiras práticas. Nós devemos voltar ao primeiro amor. Aquele amor que é um fogo gostoso no coração, aonde o pastor da igreja diz assim: vamos ali, vamos fazer um culto ali, e os irmãos vão atrás, não porque é o pastor que está chamando, mas porque eles têm um senso comum de estarem atuando na obra do Senhor. Porque eles têm desejo de estarem atuando na obra do seu Senhor. Onde está o nosso desejo de estarmos orando, de estarmos buscando ao Senhor, de estarmos lendo a palavra do Senhor? Quantos e quantos irmãos nós não temos na nossa denominação e quantos estão participando desse momento? Realmente nós precisamos voltar às primeiras práticas, voltar ao primeiro amor e viver uma vida repleta de amor para Cristo. Uma vida repleta daquele fogo que somente Cristo pode acender nas nossas vidas novamente. Nós precisamos olhar para onde nós erramos e dizermos: Senhor, foi aqui onde eu errei. Conserta a minha vida. Às vezes nós estamos tão apáticos nas nossas igrejas, aonde se fala da salvação nas nossas igrejas e parece que aquilo não é nada. Esses dias eu estava dando um estudo a um pessoal aqui na igreja e nós falamos um pouco sobre salvação e a irmã disse: pastor, é tão bom a gente ouvir uma palavra dessa. Nos faz lembrar aquilo que Cristo fez por nós. E eu já ouvi alguém dizer assim: quando a palavra evangelística toca no coração, o crente dá vontade de se converter de novo. Nós precisamos ter a alegria de salvação na nossa vida e glorificarmos a Deus por tudo que Deus tem feito em nossa vida e vivermos a nossa vida conforme a vontade de Deus, repletos do Espírito Santo de Deus, repletos do fogo do primeiro amor. Essa é a palavra para nós nessa manhã, para a minha vida, para a tua vida. Nós precisamos olhar onde nós erramos e precisamos voltar ao primeiro amor.
Eu não conheço a música completa, né? Mas eu só conheço uma parte. É aquela música bem conhecida. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nós precisamos voltar. Precisamos voltar às primeiras práticas. Termos doutrina, sim. Termos doutrina. Termos palavra, conhecermos a palavra, mas fazermos tudo com amor a Cristo, não apenas por religiosidade. E muitas vezes nós fazemos por religiosidade. Muitas vezes nós fazemos apenas como um trabalho, como uma obrigação, mas deve ser em amor ao nosso Cristo, que assim mesmo se entregou por nós, se fez maldito diante do Pai, para que hoje eu e você pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Que Deus nos abençoe, querido. Que possamos meditar nessa palavra. Dia e noite, noite e dia. Salmo 1 diz, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Dia e noite, noite e dia. E possamos guardar essa palavra no nosso coração essa manhã. Precisamos voltar às primeiras práticas. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe sua vida. E eu já agradeço aí pelo privilégio de estar trazendo essa meditação para todos nós nessa manhã. Deus nos abençoe, querido.